A gente fala mais de Grêmio e Atlético. Deixa eu chamar o Rezende pra gente destacar também, Cláudio, chegada do Atlético a Porto Alegre. Fala aí, Cláudio. Vamos lá, Cirilo. 7h35. A delegação do Atlético, os jogadores chegaram aqui. Acabam de chegar no hotel em Porto Alegre, o Hotel Hilton Moinhos de Vento. E os jogadores agora direto pro jantar e depois o descanso, né? Aguardando amanhã esse grande jogo. Agora é só concentração mesmo até contra o Grêmio. O voo que teve duração de 2 horas de Confins até aqui Porto Alegre. Chuva em Minas Gerais, chuva aqui também na capital gaúcha. Vamos trazer o Natanael, lateral direito do Galo, para falar conosco aqui nessa chegada a Porto Alegre. Natanael, que foi titular com o Lucas Gonçalves nos 2 últimos jogos, na lateral direita. E a expectativa, porque o Galo não ganhou ainda nesse Campeonato Brasileiro e tem esse desafio amanhã aqui contra o Grêmio, Natanael. Bom, acho que a expectativa aí, a gente vem de uma expectativa boa. Esquecer um pouquinho aí o que passou no final de semana. Acho que tirando aquele gol no finalzinho, a gente fez um bom jogo, então acho que a gente tem que trazer aí coisas positivas que a gente fez durante o jogo. E amanhã buscar os 3 pontos, a gente sabe que precisa pontuar no Brasileiro aí para sair dessa situação também e começar a pensar na parte de cima da tabela. Natanael, agora é divulgado oficialmente, o Atlético tem um novo treinador, ele chega amanhã, vai ter o primeiro contato com você. Vocês já tiveram algum tipo de contato com ele? Vai ser só amanhã mesmo? E como é que está a sua expectativa com essa nova chave? Bom, a gente não teve ainda contato com ele, como você disse, ele chega amanhã, acho que vai acompanhar o nosso jogo, né? Então vai ser o primeiro contato que a gente vai ter com ele. Como eu disse, espero que a gente possa fazer um grande jogo amanhã, sair com a vitória, que é o mais importante, e começar os trabalhos já com ele na quinta-feira. Muda alguma coisa? O treinador tá vendo o jogo ali, em loco, todo mundo agora começa do zero, né? Porque todo mundo vai ter que mostrar serviço para ele. Bom, acho que, como você disse, começa do zero, mas quando a gente veste essa camisa, a gente tem que dar o melhor sempre, independente se o treinador tá olhando ou não, independente de quem é o comandante. Então, como eu disse, espero que a gente possa fazer um grande jogo e conquistar os 3 pontos. O jogo aqui sempre é difícil, né? Contra o Grêmio, o adversário vai para a final do Gaúcho também. O que você tá esperando aí desse duelo com o Grêmio na arena deles? Bom, a gente sabe que jogar aqui é complicado, o Grêmio tem bastante força dentro da sua casa, mas eu acho que a gente tá preparado, eu acho que a gente vem evoluindo aí, eu tenho certeza que amanhã vai ser um bom jogo nosso como equipe e a gente vai conseguir essa vitória aí no Brasileiro. Tá bom, obrigado, Natanael. Chegou aqui, falou com a Itatiaia. Ô Cirilo, agora, como eu falei aí com o Natanael, e ele mesmo admite, começa tudo do zero. Com a chegada do Barba Domingues, principalmente a função dele, ele é a lateral direita. O Preciado foi titular com o Sampaoli em vários jogos, não estava tão bem fisicamente. Na análise do Lucas Gonçalves, não estava pronto. O Natanael, melhor fisicamente, vem jogando as últimas partidas. Ou seja, amanhã a turma quer mostrar serviço pro novo treinador que vai assistir ao jogo, Cirilo. Pois é, Cláudio, vamos falar mais um pouquinho sobre essa partida, esse Grêmio e Atlético. Ô Marques, vamos lá. Você repetiria o time, você faria algum tipo de mudança? Porque ainda é o Lucas Gonçalves, né? Não é Eduardo Domingues ainda, não deu treino, nem vai dar treino, não deu tempo disso, né? Ele vai, de fato, participar da preparação para o jogo do fim de semana contra o América. Você, sendo o Lucas Gonçalves, é o mesmo time, pelo que você viu até aqui nessa sequência de jogos, ou alguma mudança ali você acha interessante? Não, de repente é o mesmo time, ô Cirilo, mas é um jogo grande. É o mesmo time para um jogo grande, né? E para um jogo grande, muitas vezes você vai ter só uma oportunidade para fazer o gol e você tem que fazer. O Atlético tem perdido. Num jogo grande, você não pode dar o vacilo que você deu no gol do América, onde ninguém deu uma chegadinha em quem estava carregando a bola no final do jogo. Pô, dá uma chegadinha no cara, que a bola não morre lá no seu gol. Então, acima de tudo, são os mesmos jogadores? Pode ser, mas que tenham uma atitude diferente. Acho que isso é fundamental. O Grêmio, a gente tem que ressaltar algumas pérolas dessa equipe, né? Tem um centroavante muito bom, alto, forte, né? Carlos Vinícius. Exatamente, o Vinícius. Muita bola aérea nesse atleta, ele briga lá com os 2 zagueiros, pô, a sobra tem que estar sempre atenta, né? Porque, poxa, é normal ele ganhar o primeiro duelo, então a sobra tem que estar colada. E entrou no intervalo dessa decisão lá no Gauchão, ô Cirilo, o Gabriel Mack. Da base do Grêmio, exatamente, né? É um sub-17, sub-18, né? Jogou o Mundial de Clubes recentemente aí da categoria. Ele entrou no intervalo, Fabrício, e arrebentou o jogo, cara. Ele gosta de jogar entre os zagueiros
e os volantes. Então ele se desloca, ele fica enfiado, ele sai um pouquinho para ficar nessa zona morta aqui, né? Então é muita atenção, principalmente dos dois volantes, né? Para essa bola não entrar nele. Quem dá essa bola é o Arthur, que tem um bom passe na vertical. Então o Atlético tem que tomar alguns cuidados. O Arthur não deve jogar. Não joga. É uma perda importante. Hoje no treino. É uma perda importante, né? Deve ser preparado para o fim de semana para o Grenal. Mas o Gabriel Mack, que não jogou de titular e entrou decidindo o jogo pro Grêmio, jogando muito bem, pode ter minutos importantes nessa partida e ele joga nessa zona morta, entendeu, Fabrício? É uma zoninha ali, poxa, que você volante sabe o que eu tô falando, né? Entre os volantes e a zaga do Atlético. É tomar muita atenção com esse garoto que joga muita bola. Eu acho que, e assim, ô Marcos, e tem que aproveitar dessa situação que tem um Grenal final de semana. Isso no Rio Grande do Sul, meu irmão, é uma pressão, uma coisa de louco, derruba treinador, sabe? Então os jogadores também não estão focados totalmente nessa partida. Porque o interessante pra torcida, a torcida lá não quer saber de brasileiro nessa semana. Ela quer saber do Grenal. Entendeu? O Inter está numa supremacia há alguns anos lá também e o torcedor quer saber do estadual lá também. Então tem que aproveitar. Eu acho que é normal você ir lá para arrancar um ponto, sim, porque é difícil pra caramba jogar contra o Grêmio lá. A gente sabe, né, Marcos? É verdade. Agora, essa oportunidade dá para ir buscar os 3 pontos, cara. É acreditar e se impor, sabe? Se impor, cara. Se impor, tentar jogar para cima e conseguir esses 3 pontos aí. Ô Edu, o que você enxerga desse Grêmio que o Atlético pode explorar e o que tem que ficar atento ao adversário, Edu? Eu acho que a pressão, né, pela qual passa o Grêmio, de treinador, de ter que entregar resultado, é aquilo que a gente fala, né, quando os jogos são aqui, do Atlético tentar fazer lá, dar uma cozinhada no jogo, aí vem a ansiedade da arquibancada pro campo, a ansiedade para fazer gol, para sair na frente rápido no placar. Você consegue cozinhar um primeiro tempo ali, você pode jogar com isso na segunda etapa. Tentar explorar espaço, porque se você leva um 0-0 pro segundo tempo com tanta pressão, a tendência é que o Grêmio se abra ainda mais e te dê espaço. E aí o Atlético consiga jogar numa transição mais rápida, enfim, o Lucas Gonçalves armar o time dessa maneira. Agora, o Galo também tá pressionado, né? O Lucas foi muito criticado pelas substituições feitas no clássico contra o América. E quando isso acontece, eu não sei até que ponto ele sentiu o peso dessas críticas. Eu tô curioso para saber como vão ser as mexidas no segundo tempo lá em Porto Alegre, né? Porque aqui contra o América ele colocou Igor Gomes, ele colocou o Bernard, jogadores que vêm jogando, né? Vêm jogando corriqueiramente. No Atlético vem entrando, às vezes começam jogos. E ele colocou, até houve uma confusão de muita gente. O Lucas deixou o Atlético exposto porque ele tirou o Maicon e colocou o Igor Gomes. O Igor Gomes só entrou no lugar do Maicon. A partir do momento que o Maicon sai, o Franco volta para ser o primeiro volante. Então ele não mexeu na estrutura, ele manteve a estrutura do time. Porque no segundo tempo ele adianta o Franco e o Maicon vira o único volante. Quando ele tira o Maicon para entrar o Igor Gomes, o Franco volta para ser esse primeiro volante e o Igor Gomes entra como segundo homem de meio de campo, na função que o Franco estava fazendo, jogando quase como meia. Então a estrutura foi mantida, porque, como o próprio Lucas falou, ele não queria tomar gol, mas ele estava muito mais perto de fazer o 2-0 do que tomar o gol de empate. E estava. O jogo estava muito mais propenso ao Atlético fazer o 2-0, tanto que desperdiçou várias oportunidades do que o América fazer 1-1. Só que é o futebol, né? O Atlético, no campo, individualmente, cometeu uma falha grave naquela cobrança de lateral e mérito do América, dos garotos que entraram. E na única chance que o América teve contra 3-4 do Atlético, o América foi competente. Foi eficaz e fez o gol. Então fica essa dúvida das alterações, o Max fez uma leitura interessante do Carlos Vinícius, né? Será que o Lucas muda? Vai com 3 zagueiros, pensando no centroavante do Grêmio, nesse jogo entre linhas? Enfim, fica esse ponto de interrogação, mas se fosse para apostar, eu apostaria na manutenção do time. Ô Panzi, mas foi um final de jogo de aprendizado. Total. Pro Lucas, né? Pros atletas também, né? Pro Lucas, por quê, cara? Assim, naquela hora do jogo ali, faltando 3, 4 minutos, cara, você tem que mexer o seu time, pelo menos na minha opinião, você tem que mexer com o seu time conforme o adversário tá mexendo dele. Se o América naquela hora botou os atacantes, poxa, o jogo acabou, cara. Eu boto um zagueiro. É um jogo de xadrez, né, Marcos? Eu encho ali, cara. Eu preencho ali na frente da grande área ali com o zagueiro, com o volante, e o jogo acabou, entendeu? Então, e pros atletas também, porque uma bola na lateral, poxa, ao invés de jogar no meio, eu jogo ela lá no fundo. Não tem problema naquela hora eu entregar a bola pro adversário e me recompor aqui defensivamente.
O Atlético foi juvenil no final do jogo, né? Eu acho que o treinador também, com a leitura de final de jogo. Acabou, cara. 1-0. 1-0. Eu boto um volante, eu boto mais um zagueiro ali, preencho ali naquele setor onde foi a criação do gol do América e acabou o jogo. Aí eu acho que vai muito do resultado da análise. Se o Lucas ganha de 1-0, põe mais um zagueiro e um volante, o América faz o gol, a crítica seria que ele chamou o América. No final o Atlético estava bem, estava mais perto de fazer o gol. Colocou mais um zagueiro, mais um volante, chamou o América e tomou o gol. Sempre voltado para o resultado final mesmo, né? É sempre jeito. voltado para o resultado. Aquele gol que o Atlético tomou, para mim a falha é muito mais do campo do que estrutural. Se você coloca às vezes um zagueiro e mais um volante, o América faz o gol e a crítica seria porque chamou o América. Como eu ouvi várias vezes que acontece. O treinador coloca mais um zagueiro. O adversário pôs mais um centroavante, aí o treinador vai lá e põe mais um zagueiro. Para você ter uma superioridade dentro da área. Aí o adversário vai lá e ganha o jogo. Também chamou o time. Tava bem, tava mais perto do gol. Então, é o famoso resultado, né? Ô Rezende, para fechar contigo aí de Porto Alegre, Atlético já chegou, se preparou nos últimos dias e a despedida do Lucas Gonçalves nessa passagem, porque costuma voltar, né, Rezende? A gente espera que ele não volte tão cedo, né? Porque o Galo tá precisando aí de um trabalho mais longevo de treinador. E alguns pontos importantes, viu, Cirilo? Do novo treinador do Atlético. A gente destacava que ele está se esforçando, já está falando aí o Portunhol. Eu acho que inclusive a Galo TV, que vinha traduzindo as entrevistas depois, né, do Sampaoli, precisava de tradução mesmo. Eu acho que eles vão precisar desse trabalho não, viu, Cirilo? Já está falando melhor que o Sampaoli, mesmo nem tendo vindo ainda para o Brasil. Agora, o Domingues foi muito ponta firme com essa situação envolvendo o River Plate, porque o River Plate tentou mesmo a contratação dele com a saída agora do Galhardo, e o Paulo Brax também, que foi o responsável pelo lado do Atlético por toda esta negociação. Então, méritos para o treinador, porque ele cumpriu com a palavra, e com o Atlético também. E quando viu esse movimento, e a gente nos bastidores a gente não tem essas informações muitas vezes, mas ficou aquela apreensão ali, mas o Paulo Brax bateu o martelo com ele e falou, a proposta tá aí, é essa, e a gente espera que você cumpra. E ele cumpriu. Chega amanhã o Barba Domingues e a gente vai estar aqui, né, Cirilo, para registrar na hora do almoço no Rádio Esportes a chegada do novo treinador do Galo. Excelente, Cláudio. Sobre a história do idioma, né? Deveria ser o básico, mas como não é, a gente tem que citar, né? Você vai pro país de alguém, você chega falando a língua do país onde você chegou, você mostra respeito, né? Não é nada mirabolante, não é o Marcos e o Fabrício indo pro Japão, não, né? Pô, mas lá no Japão... a gente teve que aprender. Mas também tem que aprender, lá, né, Marcos? Eu me apresentei lá no Japão falando devidamente japonês. Você contou isso, que você preparou a frase, né? Você mostra respeito ao país que você tá chegando. Tem muitos empregos, inclusive, que para você chegar lá e trabalhar, você tem que ter o idioma, né? É um negócio meio básico, né? Foi aplaudido de pé. Verdade. Você contou isso. E no caso do futebol, cara, assim, mostrou respeito. Chegou a primeira frase dele, primeira palavra com o torcedor, falando português. É simples assim, mostra respeito com o país que ele tá chegando para trabalhar. Mas o São Paulo não se adaptou ainda porque ele mora em Búzios. Em Búzios não se fala português. Não se fala. Em Búzios é muito argentino, entendeu? Eu já fui lá algumas vezes. É verdade, realmente a dificuldade da língua. Pausa rápida, amanhã teremos Grêmio e Atlético às 9h30. Pré-jogo começa às 8h30 no YouTube, hein?